Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Hoje eu tô sentadinha, né, gente? Diferente de todas as lives que eu faço, né? Que eu sempre faço em pé. Hoje eu tô sentada porque nós vamos fazer bolachas decoradas de Halloween, tá certo? Então aqui, como a gente vai fazer um trabalho mais minucioso, mais detalhado, é preciso a gente estar sentado pra gente ter firmeza na mão pra poder fazer, tá bom? Lembrando que hoje nós vamos fazer bolachas de Halloween, mas as técnicas aplicadas às bolachas de Halloween é a mesma para qualquer tipo de bolacha. Então, você ficando aqui nessa live, você vendo essa live, você aprende para as bolachas de Dia dos Pais ou as bolachas natalinas, que já tá perto, né? Já é bom você se profissionalizando, treinando, aprendendo, porque as técnicas são as mesmas de todos os tipos de bolacha decorada, tá? Só muda o tema, a nuance de cores que são diferentes, tá certo? Mas o modo de fazer é sempre igual, ok? Então aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês os cortadores, né, que eu peguei lá na loja, lá na Arco-Íris, tá? Esse aqui é o cortadorzinho da múmia. Esse aqui é o cortador da bruxinha, tá? Nós vamos fazer esses modelos aqui. Esse aqui é a abóbora. E esse daqui é o Frankenstein, certo? Então, nós vamos fazer esses 4 modelinhos aqui para vocês verem, tá? Então, os cortadores, vários cortadores de qualquer tema que você precisar. Lá no Arco-Íris tem uma parede de cortadores para você se deliciar lá, tá bom? Porque tem muitos tipos, muitos tamanhos, bem interessante mesmo, tá? Bastante opção. E aqui nós vamos usar, para decorar as nossas bolachas, o glacê real, tá certo? Ó, esse produto aqui da Mix, tá bom? Que você encontra lá na Arco-Íris também, tá certo? Para dar cor nesse glacê, nós vamos usar os corantes da Mix, que você também encontra lá na loja, tá certo? Para colorir o glacê real, eu vou usar o corante em gel. Aqui na embalagem do nosso glacê, tem a medida de glacê para a medida de água que você vai bater na sua batedeira, tá certo? E você vai usar para fazer esse glacê o batedor raquete, tá? Sempre esse batedor aqui. Por quê? Porque com esse batedor você não agrega ar à sua mistura, tá certo? Ele é para produtos lisos, misturas lisas. E a massa do glacê é um pouco pesadinha, então para você não exigir demais da sua batedeira, use o batedor raquete, porque ele não vai agregar ar ao seu glacê, que é o ideal pra gente decorar as bolachas, tá certo? Então eu coloquei lá na minha batedeira o glacê real, coloquei a água, usei meu batedor. Eu vou ter uma base de glacê dura, tá? Bem resistente. E vou pôr em pote bem fechado, porque o glacê em contato com o ar, ele vai endurecer, vai ficar uma pedra, tá? Olha aqui o glacê, como é que ele fica depois de batido. Ele fica firme, tá? Aqui ele tá em ponto de bico. E para trabalhar nas nossas bolachas, eu preciso dar uma textura mais fluida para esse glacê, tá? E é isso que a gente vai fazer. Eu já colori aqui dentro das cores do que a gente vai trabalhar, eu já colori aqui o preto, o verde, o nude, que é a cor de pele, o laranja. Esse laranja aqui eu misturei um pouquinho de marrom para ele dar essa cor envelhecida, porque nós vamos fazer abóbora com ele, tá? E também coloquei um pouquinho de branco aqui, que eu vou fazer mais porque ele já tá acabando, porque eu já dei uma iniciada aí, uma adiantada para vocês verem, tá? Então aqui eu vou fazer um pouquinho mais de branco aqui no meu potinho. Eu vou dar a consistência, a textura correta que eu preciso para usar esse glacê. Toda vez que você mexer com o potinho do glacê, a base, né, que você vai fazer, você tampa, porque em contato com o ar, como eu disse, ele vira uma pedra, ele fica um cristal de açúcar. E depois que ele secou e cristalizou, a gente não consegue usar mais, tá certo? Ó,
Meu glacê tá durinho aqui dentro, eu venho com água, eu coloco água na bisnaguinha para eu poder dosar melhor, tá? Para não colocar água demais. E eu vou mexer esse glacê aqui até ele ficar na consistência de um leite condensado, tá? Ó, você pega uma tigelinha, coloca um pouquinho de água e o glacê. Ó, ele tá mais cremoso, mas ainda tá muito consistente pra gente decorar a bolacha. Venho com um pouquinho mais de água aqui. Deixa eu secar aqui com o meu paninho. Tenha sempre um paninho desses multiusos molhado perto de você. Lá na loja tem rolos, preço super legal, tá? Se eu não me engano tem laranja e verde. E eles ajudam bastante pra gente fazer bolacha. Porque aqui, gente, é açúcar. Então, isso vai sujando a mão, vai dando aquela... Eu fico agoniada, eu preciso ter um paninho pra eu limpar, tá? Porque o glacê, a base dele é açúcar, ó. Consegui uma consistência mais fluidinha, mas ainda não tá no ponto que a gente precisa. Eu vou precisar pôr um pouquinho mais de água. Aqui eu quero uma consistência de um leite condensado, tá? Leite condensado do bom. Aquele bem grossinho. Então eu venho aqui, misturo mais um pouquinho e vocês vão ver que eu cheguei nessa consistência que eu queria. Aqui eu tenho um glacê ponto médio, tá? Eu gosto de usar o ponto médio tanto para contorno quanto para preenchimento e dá um resultado bem legal. Então, ó, de novo, é um leite condensado, ok? Então eu venho aqui com um saquinho, esses saquinhos aqui você encontra de vários tamanhos lá na Arco-Íris. Eu gosto de comprar lá um, que aqui eu tô sem, que o meu acabou, que ele é assim estreitinho igual esse. Ó, minha mão já tá até sujinha, gente. Só que ele é comprido, pra você poder amarrar melhor, tá? E eu só encontro lá na Arco-Íris esses saquinhos. Então, esse aqui meu, ele é mais baixinho. Eu gosto daquele bem comprido, tá? É que eu uso bastante. Como a gente faz muita bolacha, a gente usa um saquinho para cada cor conforme vai produzindo. Então, quando você vê, já acabou. Mas eu tenho outros aqui que eu uso para outras finalidades, que a gente vai usar para fazer isso também, tá? Só fica ruim para amarrar, porque ele é curto para amarrar, tá? Então, quando você for comprar os saquinhos para fazer as bolachas lá no Arco-Íris, pede para as meninas o mostruário dos saquinhos, que tem bastante modelo e bastante espessura também. E opta pelo comprido, porque nessa hora aqui de dar o nozinho, o comprido faz toda a diferença. Você consegue amarrar com facilidade. Aqui a gente sofre um pouco porque ele tá curto. Ele fica curto pra gente fazer isso. Mas vai dar, calma aí. Aqui vai dar. Como a gente trabalha em cozinha e não tem unha comprida também, né? É sofrido. Olha lá, fiz o meu saquinho, tá? Agora, eu vou fazer uma cor aqui, que é da faixa do chapéu da bruxa, tá? Que eu não fiz ainda essa cor. E vou falar pra vocês por quê. A faixa do chapéu da bruxa é roxa, tá? E eu gosto muito de fazer o meu próprio roxo. E vou dar essa dica aí pra vocês. Nem todas as cores, de repente, você vai ter lá no seu estoque lá de corantes. E de repente você quer fazer uma cor que você não tem o corante, nada impede que você misture cores pra chegar numa cor que você quer. Então eu gosto muito da cor roxa que eu faço. Pra fazer a cor roxa, eu vou misturar o rosa chiclete, ou rosa cereja aqui da Mix, ó. Rosa cereja. Ele tem uma corzinha de chiclete mesmo, ele é bem rosa, tá? Ó, eu vou colocar um pouquinho dele aqui. Pra o glacê colorir, você não precisa colocar demais, porque como o glacê não tem gordura, ele colore muito mais rápido. A potência do corante predomina muito mais em substâncias que não tem gordura. Por exemplo, o chantilly, sempre o pessoal tem uma deficiência, tem um problema, tem uma dificuldade de colorir o chantilly com o corante, e fala que às vezes não chega na cor, porque a gente tem a gordura, né, atrapalha um pouco dele saltar a cor.
E aqui no glacê real a gente não tem esse problema, tá? Porque ele não tem gordura. E aqui eu tenho o azul anis, que eu vou misturar. Então, eu vou misturar aqui o meu rosa cereja com o azul anis, pra chegar num roxo aqui, certo? Eu gosto muito do roxo que dá na junção dessas duas cores aqui, tá? Se você quiser um roxo mais aberto, você pode pôr mais rosa, tá? Mas eu quero esse roxo aqui mesmo, ó. Certo? Só que aqui tá grossinho, né? E é quando eu vou pôr cor, vocês notem que quando eu vou colorir o meu glacê, eu primeiro coloco o corante, pra depois eu colocar a água, tá? Pra dar o ponto do glacê. Porque como o nosso corante também é líquido, se eu deixar pra colocar a água e depois o corante, pode ser que eu perca o ponto do meu glacê. Então, primeiro eu coloco o corante e depois eu vou entrando com a água até chegar no ponto que eu quero aqui, tá? Ó, cremosinho, mas ainda não está no ponto de leite condensado que eu falei pra vocês, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de rosa aqui, gente, pra abrir um pouquinho a cor, tá? Mexer bem, né? Viu como muda? O rosa. O rosa dá uma alegrada, né? Abre um pouco a cor. Olha lá. Em ponto de leite condensado. Vou pegar um outro saquinho. Vou colocar aqui. Dentro do potinho, né? Pra ficar mais fácil. E vou despejar. Ok. Vou pôr pra lá. Agora eu vou dar o nozinho, a parte difícil, né? Quando o saco é curtinho. Vamos lá, torçam por mim aí, pra dar certo esse nó. Mas vai dar, sim. Fazer uma forcinha aqui básica. Olha lá, certo? Então, ela vem complementando as nossas cores aqui. Vamos começar então, gente? Vamos começar aqui pela nossa abóbora, tá? Eu vou pegar aqui uma abóbora. É esse cortador aqui, ok, ó. Passei lá na loja, peguei o cortador, fiz a massinha. A massa eu vou deixar no descritivo do vídeo pra vocês, tá certo? Ó, cortei com um lápis. Eu fiz os gomos da nossa abóbora aqui, tá vendo? Os gomos. E esses gomos aqui, a gente vai colorindo por partes, tá? A gente aqui vai fazer uma técnica um pouquinho mais avançada, ok? Então, pra fazer essa técnica, a gente vai pegar, ó, o saquinho tá aqui, né? Eu coloquei aqui laranja e marrom, um pouquinho, uma gotinha de marrom pra dar uma fechada na cor. E aqui eu vou fazendo o seguinte, ó, lembrando que, ó, meu saquinho já tá cortado. E eu não encosto o glacê na bolacha, tá? Eu trabalho no alto. Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu só ver se não tá entupido. Se não tem nenhum açúcarzinho entupindo. Vamos lá. Ó, eu vou levando o glacê no alto. Eu não encosto na minha bolacha, tá? Ok? Estão vendo aqui o traço? E agora, eu venho fechando aqui esse gomo, tá? Essa bailarina que vocês estão vendo eu usar aqui embaixo é da Lela Festa, tá certo? Ó, faz a gente rodar sem a gente precisar movimentar muito o biscoito. Fiz todo o contorno desse gomo, dessa abóbora. Eu vou vir preenchendo aqui. Dessa forma aqui, ó. E é bastante glacê, tá, gente? Bastante glacê pra você não ficar arrastando no biscoito. Terminei aqui de colocar bastante, eu vou vir com minha agulha ou com um palito de dente e vou levando o glacê pros cantinhos aonde ele não chegou, tá? Então, eu acomodo esse glacê, por isso que é muito importante o ponto, você chegar nesse ponto de leite condensado, pra você fazer esse contorno e já fazer esse preenchimento.
Tem que estar no ponto certinho, tá? Ok? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês que esse primeiro gomo da abóbora tá feito. Pra dar aquele efeito de sombreado e que mostrar que é gomos mesmo, eu não vou dar sequência aqui. Eu vou dar sequência no gomo do meio, tá? Ó. Venho contornando tudo. Certo? Contornei. Aí eu venho preenchendo com o nosso laranja aqui, ó. Eu dei o intervalo aqui. Aqui eu vou deixar sem preencher até essa primeira parte secar. Secou toda essa parte, aí que eu vou preencher esse intervalo, tá? Pra dar aquela divisão, pra gente enxergar a divisão de um glacê pro outro. Se eu já preencho em seguida, ela vai ficar tudo reto e você não vai ver essa divisão. Você vai ter que fazer essa divisão a lápis ou a caneta depois e não dá o mesmo resultado que eu quero mostrar pra vocês, tá certo? Então aqui eu venho ajeitando o glacê. E eu já fiz o gomo do meio aqui, tá certo? Agora eu vou dar outro intervalo e vou partir pro último gomo aqui da minha abóbora, tá? Se você quiser fazer mais gominhos, você pode riscar mais gominhos aí. Se você quiser fazer menos, faz menos gominhos, tá? Fica aí a seu critério o que você gostar mais, ok? Contornei aqui o último gomo. Eu vou vir com o glacê. E vou ajeitar esse glacê com uma agulha ou um palito de dente, algo que você tenha pontiagudo aí, que dê essa ajuda pra você. Tem que ser uma ponta fina, não pode ser uma ponta muito grossa, pra você poder movimentar legal o glacê sem marcar, tá certo? Ó, aqui eu achei que ficou um pouco pra beirada demais, eu vou limpar com o meu próprio dedo enquanto tá molhado, tá? Por isso desse paninho é importante você ter perto. Olha lá, gente. Fiz os 3 gomos da abóbora e deixei os intervalos aqui pra esperar secar ou pré-secar, tá certo? Ele vai criar, o glacê vai criar uma casquinha bem lisinha e vai começar a perder esse brilho, vai ficar mais opaco. É um sinal que já tá pré-seco, não está seco. Demora umas 8 horas para secar totalmente, tá? Pré-seco a gente já consegue preencher esses 2 aqui e deixar terminar de secar, ok? Então, eu já tenho uma aqui adiantada para vocês verem, seca, tá? Ó, já posso passar a mão e eu quero mostrar para vocês o brilho desse glacê, tá certo? Olha, ele tem um brilho acetinado. Por isso que ele tem essa qualidade tão legal para fazer as bolachas, certo? E aqui, como eu disse para vocês, não é simplesmente uma bolacha de Halloween, mas é uma técnica para você fazer qualquer tipo de bolacha que você tenha encomenda aí, tá bom? Ou para sua família, ou mesmo para você vender. Bolacha é muito lucrativo, tá, gente? Porque a gente gasta bastante tempo para fazer. Tem as mais complicadinhas, né? As mais elaboradas, principalmente. Onde a gente gasta mais tempo é as que mais a gente cobra, né? Porque o nosso tempo é dinheiro. Fiz um outro contorno nesse intervalo e já vou vindo aqui com o glacê preenchendo, tá? Ok? Coloquei bastante glacê, venho com a minha agulha ajeitando. Então, como eu já tenho os gomos secos, aquela pré-secagem, eu posso trabalhar tranquilamente os intervalos aqui e eu já vou vendo o efeito que vai dando dessa divisão aí, tá bom? Porque fica bem divididinho, olha como que dá, olha que legal. Vocês estão vendo como que muda a cor do glacê molhado pro glacê seco? É a mesma cor, tá? Só que a hora que secar ele vai chegar nesse tom aqui. Estão vendo como que dá a divisão? Quando a gente deixa pré-secar as outras partes, tá? E esse glacê bem brilhoso porque tá totalmente molhadinho, certo? Então aqui, gente, ó, eu venho nesse outro gomo, que é o outro intervalo que nós deixamos aqui, e venho fazendo o contorno, ok? Vou colocar glacê no meio, fazer o mesmo trabalho.
ok? E vamos arrumando aí esse glacê, ó. Leva bem pros cantinhos. Isto. Olha que delicadeza, gente. Estão vendo? Preenchida a nossa abóbora. Agora eu preciso deixar ela secar totalmente para nós pegarmos o pó veludado da Mix para fazer o sombreado. Vou usar o pó veludado da Mix para fazer, tá? O marrom. Fica legal também com verde oliva, fica bem legal, tá? Olha aqui. Vou esperar secar totalmente para fazer o galinho, tá? Como a gente tá na live, faz de conta... Calma aí que eu peguei o lado errado. Faz de conta que a nossa abóbora secou totalmente. Eu pego o meu verde aqui ou marrom, a cor que você quiser, tá? Preto. E venho aqui fazendo um galinho, tá? Todo glacê que encosta toda etapa que encosta uma na outra, eu gosto de deixar secar, tá? Pra fazer esse efeito aqui. Mas vamos lá. Olha lá. Que legal, gente. Estão vendo essa abóbora? Que legal que fica? Aqui ela tá uma cor só, né? Lógico que o brilho do glacê vai ficar opaco e ele vai ficar na cor do glacê que tá seco, ok? E aqui eu tenho ela já seca, ok? Vocês estão vendo aqui o sombreado? E aqui é como ela ficou seca, tá? Totalmente seca. Esses gomos faz toda a diferença, tá? E aqui eu tenho o galinho dela também. Como que eu faço esse sombreado? Vamos lá. Eu pego um pincel, esses de maquiagem. Eu gosto muito de comprar pincel de maquiagem para esse fim, tá bom? Pego eu tô com glacê na cabeça. Pego um pincel bem macio, tá? Mas que ele seja bem, assim, firminho, macio e firminho para você passar. Pegar o pó veludado, esse aqui é o marrom. Ó, coloquei nessa espátula aqui, estão vendo, ó? Seco, sem nada diluído, tá? E vou vir na separação do gominho. Eu venho aplicando esse pozinho marrom, tá? Verde oliva fica legal também. Aí você vê qual que você prefere, tá? Então, eu venho aqui nos intervalos da nossa abóbora, entre um gominho e outro, eu dou esse sombreado, tá? Porque vai ficar mais realista a nossa abóbora, tá bom? Ó, bem de leve com o pincel, tá? Bem de leve, essa bolacha já tá seca, mas é bem de leve que a gente faz pra não marcar, ok? Ó. Aí eu vou dar uma escurecida a mais aqui embaixo, tá? No pé da abóbora. Eu vou dar uma escurecida a mais, também não é nada muito. E na lateral, aqui também, onde termina a abóbora, eu vou pôr um pouquinho de pó, tá? Ó. Onde finaliza a abóbora aqui, na lateral, eu vou pôr um pouquinho de pó. Certo? E vou colocar um pouquinho aqui também no galinho. Olha lá, gente. A nossa abóbora toda sombreada, com os gomos bem legal, certo? Parece uma abóbora de verdade, tá? Ah, eu quero fazer uma luz. Se você quiser dar uma luz aqui, assim, nesses meios, você pode usar o pó veludado branco para dar luz, tá? Fica bem bonito. Então, aqui nós finalizamos a nossa abóbora, ok? Vamos pro próximo aqui, eu vou pegar o Frankenstein, tá certo? Ó, tem o Frankensteinzinho aqui, já risquei com lápis, tá certo? E eu vou começar riscando o cabelo dele, tá? Eu tenho já uns Frankensteins ali adiantados, tá? Mas vou começar isso aqui pra vocês verem. Vou mexer um pouquinho o meu glacê, porque ele estava parado aqui no cantinho. Toda vez que ficar parado um tempinho o seu glacê, você movimenta ele, tá? Pra ele não separar o açúcar da parte líquida. Isso acontece muito com glacê, tá?
Então, se ele ficou um pouquinho parado, dá uma massageadinha aí pra voltar. Vocês estão vendo aqui o cabelo, tá? Então, eu vou vir aqui, o cabelo dele é todo irregular. Eu vou vir aqui fazendo um movimento, por isso que eu gosto de riscar com lápis, pra gente não perder o desenho aqui, tá? Ó, contornei tudo com glacê preto. Eu vou vindo preenchendo com o glacê agora, tá? Vou colocando o glacê, depois eu venho com a agulha ajeitando, ok? Ó, desse jeito. Pego a minha agulha e vou levando o glacê em todos os cantinhos. Não coloque pouco glacê, coloque bastante na medida assim, no bom senso também, tá, gente? Porque senão você tem que arrastar muito o glacê em contato com o biscoito e dependendo da receita desse biscoito, ele começa a esfarelar e esfarelar junto, mistura o glacê, fica muito difícil de trabalhar, tá certo? Então, coloca bastante glacê pra você não ficar arrastando aí, tá certo? Olha lá, ó o cabelinho já feito, ok? Vou deixar ele no cantinho aqui secando aqui do meu lado, porque eu já tenho um aqui adiantadinho, tá? Ó, esse aqui eu já fiz um pouquinho da roupa, fiz os botõezinhos e agora eu vou fazer o rostinho dele, tá? Então, esse meu saquinho de glacê ficou parado, eu vou massagear aqui, tá? Pra dar uma misturadinha. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é circular os olhos, tá? Ó, que estão marcados com o lápis, tá? O olho você faz no formato que você gostar também. Vou já colocar aqui o preenchimento das orelhas dele, porque ele é verde, né? As orelhas são verdes também. E vou marcar o cabelo aqui, ó. Certo? Fiz todo o contorno do rosto, eu vou vir aqui preenchendo com o glacê. Aqui a mãozinha dele. Aonde não encosta glacê com glacê, para não prejudicar a secagem, eu posso ir colocando, tá? Aqui, ó, onde eu coloquei o glacê do rosto, eu vou puxando, levando o glacê nos locais onde ele não chegou aqui, nos cantinhos, tá? Ó, venho com a agulhinha e venho acomodando aqui. É bastante detalhe no rostinho, né? Bastante voltinha, tá, gente? Por isso que demora um pouquinho mais. Aqui faltou um pouquinho pra eu terminar, mas já tá terminando. Evite fazer em ar-condicionado esse preenchimento. O ar-condicionado seca muito rápido e você não consegue movimentar muito o glacê, porque ele seca mais rápido do que... Assim, a gente não consegue terminar todos os detalhes e o glacê já começou a secar. Prejudica bastante o trabalhar aí, tá? Olha lá, nosso Frankenstein, tá? Já começou a ficar mais parecidinho com o Frankenstein, né? E aqui, eu vou deixar de ladinho para uma pré-secagem também. Porque eu só vou colocar o olho no Frankenstein a hora que o glacê verde secar. Então, é passo a passo. Por que que a gente valoriza tanto esse trabalho com o glacê? Com esse trabalho das bolachas, porque é muito minucioso, tá? Eu vou pegar aqui nessa minha placa, eu vou colocar aqui um pouquinho do meu corante preto, ó. Deixa eu apertar mais forte aqui. Vou pôr um pouquinho do meu corante preto e vou pôr uma gotinha de aroma.
pode ser baunilha, o que você tiver aí, tá? E vou pegar um pincel bem fininho e vou misturar aqui nesse corante fazendo uma tintinha, tá? Então aqui com esse pincelzinho aqui, calma aí, deixa eu pegar melhor. Eu vou fazer a sobrancelha do meu Frankenstein. Pode ser uma canetinha também, tá? Hoje as canetinhas estão bem mais tranquilas para trabalhar. Fiz a sobrancelhinha aqui, vou fazer o redondo do olho. Fazer uma marcaçãozinha de leve, tá, gente? Ó, pode ser um pincel fininho, pode ser também a canetinha, aquela canetinha comestível, tá certo? Ó, vou pegar ela aqui. Qualquer canetinha que você tenha aí pra confeitaria, tá? E vou fazer um detalhe da boquinha dele aqui. Já vou mostrar aí pra vocês. A canetinha é fininha, né? Ela dá um efeito bem legal. Deixa eu arrumar só aqui, que ele ficou um pouquinho fora o aro do olho. Olha lá. Gostaram aí do nosso Frankenstein? Olha lá, gente. Deixa eu dar uma engrossadinha na boquinha dele com o pincel, porque com a canetinha ficou tão delicadinho que não dá pra ver. Assim, você pegando na mão, você vê bem, mas no vídeo aí pra vocês vai ficar muito apagado, tá? Então eu vou dar uma reforçada. Olha lá o Frankensteinzinho. Gostaram aí? Certo? Então esse aqui também tá pronto. Vamos agora fazer a nossa múmia, tá? Olha, é esse cortador aqui. A múmia. Ok? Pra múmia, eu já adiantei também uns passinhos pra vocês verem. Deixa eu pegar minha tesoura. Coloquei lá longe a tesoura. A múmia é toda branquinha, lógico que você pode escolher a cor que você quiser aí pros seus detalhes, tá? Isso aí não tem problema. Ó, eu vou fazer primeiro o círculo do olho pra já começar a secar, tá? A gente começa pelo círculo do olho, que é a parte mais... Tem que ficar mais certinha por conta de tamanho, para um olho não ficar maior que o outro, tudo mais, tá? E eu venho marcando as laterais aqui, ó. Não encosto a ponta do saquinho no biscoito. O glacê anda no alto, tá? Ó, fiz todo o contorno dos olhos e do rostinho, eu vou entrar com o glacê. Certo? Olha lá. E eu venho espalhando. Pega a agulhinha. Nessa hora de espalhar o glacê, você tem que ser meio rapidinho, porque o glacê começa a secar. Hoje, lógico que hoje tá frio, né? Deu uma chovidinha esses dias, então o ar tá meio úmido, tá? Então aqui você pode levar mais tranquilo. Mas quando tá muito calor, esse glacê começa a secar instantaneamente, tá? Então você tem que correr um pouquinho mais. Hoje tá bem frio, né? Bem úmido o ar. Então a gente consegue ter um tempinho a mais. Secou essa parte aqui, eu vou fazer essa parte de baixo. E secou aqui, eu vou fazer os olhos. Então assim... secou uma parte, você vai fazer o que tem contato com aquela parte que secou, tá? Nunca colocar glacê molhado com glacê molhado, se você quiser dar um movimento para esse desenho. É isso que eu quero dizer, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma que já tá com a primeira parte seca. Terminei essa parte, eu venho fazer aqui o corpinho dela, ó, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu só vou fazer essa parte em seguida, depois que secar essa primeira parte, senão eu não vou ter a separação, tá?
de uma parte para outra, fica muito reto, muito lisão, não tem movimento, fica muito chapado, tá? Então aqui, ó, essa parte tá seca, eu vou pros olhos. Então eu vou preencher o buraquinho com do olho com o branco, tá? Ó, vou ajeitar com a agulha. Isso você tem que fazer depois que tá seca essa parte, tá? Lembrando bem aí. Porque senão fica uma coisa só, não tem diferença. Aí fica muito estranha a tua bolacha, tá? Ó, vou preenchendo, colocando o glacê no lugar. Aqui eu vou arrumar, que eu puxei demais. Olha lá, tá vendo que fica com uma diferença? Fica com uma marcação. E isso é muito importante para dar movimento pro desenho. Agora eu venho aqui com o glacê preto. Faço uma bola. Lógico que você vai fazer o formato que você quiser, tá? Vendo se ficou mais ou menos do mesmo tamanho. E eu venho com o glacê branco, fazendo o brilhinho do olho, tá? Deixa eu aumentar esse brilhinho aqui, que ficou muito pequenininho. Olha lá, gente. Ok? Essa daqui eu já tenho uma seca. Olha lá. A múmia. E agora nós vamos fazer um detalhe. Nós vamos pegar um glacê que tá firme. Aqui eu peguei um biquinho serra, pequenininho, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Só que eu não vou usar o lado do serra, eu vou usar o lado liso, tá? Aquele lado liso. Peguei uma manguinha de confeitar. Vou pegar esse meu glacê, que tá aqui duro, porque ele é um glacê de bico, tá certo? Então, eu não vou pôr mais água nele, tá? Eu quero ele firme mesmo. Só dou uma mexidinha pra movimentar ele, tá? Vou pôr pra lá esse pote. Olha lá, vou pegar uma manga. E vou pegar esse glacê firme, aquele que saiu da batedeira. Vou ajeitar aqui, ó. Coloquei um adaptador, tá? E coloquei esse bico serra pequenininho. Eu vou fazer um teste aqui na minha placa e vamos lá. Olha lá. Então, eu vou fazer uma múmia enfaixada, tá? Por isso que eu peguei esse bico aqui pra fazer como se fosse faixas. E vou cruzar a minha múmia. Olha lá. Você consegue fazer esse mesmo efeito com a pasta americana, tá? Cortar as tirinhas da pasta americana e fazer. Mas como aqui a gente tá com o glacê real na mão, aí fica mais fácil, tá? Então, aqui eu vou fazer as faixas da minha múmia, tá? Então, eu vou cruzando. Aí, você faz aleatoriamente, o jeito que você achar melhor. As crianças amam esses temas, tá, gente? Você pode chamar as crianças para fazer com você, inclusive, porque aqui não tem nada muito difícil, não, tá? Tá, aqui pra mim acho que tá de bom tamanho. Eu, com o meu dedo mesmo, eu vou tirar esses excessos, a rebarbinha, tá? E já pego e já limpo o meu dedo no pano molhado. Pra gente conseguir dar um acabamento melhor aqui, ó, tá certo? Desse lado, mesma coisa. Olha lá a nossa múmia, tá bom? Olha lá. Você passa as faixas de glacê real assim. E deixa... Deixa eu só aumentar aqui, que eu tô achando que esse olho ficou muito vazio. Na hora que vê no vídeo aí, né, a gente vê que dá pra melhorar. Agora ficou bom. Olha lá. A nossa múmia, tá? Se você quiser pôr mais faixas, menos faixas, fica a seu critério. Olha lá a nossa múmiazinha. Posso fazer com
pasta americana, como eu disse pra vocês. Vou pegar a canetinha ou o pincelzinho aqui, vou dar uma circulada no olho pra fazer uma marcação leve, tá? Pra o olho não ficar tão branquinho. Ó, melhorou, né? Certo, gente? Então, essa aqui é a nossa múmia. Já fizemos a múmia, já fizemos o Frankenstein. E agora eu vou terminar aqui a nossa bruxinha, tá? Pra bruxinha aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês a bruxinha. Ok? Eu vou fazer aqui o detalhe da faixa do chapéu, tá? Aqui. O roxo eu fiz pra isso. Deixa eu ver se tá saindo. Toda vez que você cortar o saquinho, você testa numa placa se tá saindo o glacê certinho, tá? Ó, glacê sempre no alto. E eu já deixei aqui esse intervalo. Vocês viram que é o intervalo, mesma coisa da abóbora, pra preencher com o roxo, tá? Aí eu venho com a minha agulhinha aqui. Deixa eu arrumar aqui que eu passei um pouco. Ó, venho com o meu glacê ajeitando, ok? Vou pegar o meu pincelzinho, aquele fininho, e vou separar aqui o cabelinho dela, tá? Vou passar um pouquinho de preto. Já vou fazer o círculo do olho. Vou terminar com a canetinha. Ó, vou pegar aquele pincelzinho com o pó aveludado marrom e vou vir aqui sombreando entre o chapéu e o cabelinho dela, tá? Porque o chapéu faz sombra, certo, gente? Então, eu tenho que fazer a sombrinha que esse chapéu tá dando no cabelinho dela, tá? Pra dar um movimento pro desenho, como eu disse pra vocês. E aqui eu fiz um intervalo. Estão vendo a diferença do cabelo pra franja? Tem aquele intervalo de secagem, tá? Então, eu vou vir escurecendo ali pra mostrar que o cabelo está por baixo ali do rostinho, tá? Então, eu venho aqui dando um movimento nesse cabelo aqui. Tudo tem um porquê, tá, gente? Então, eu vou passando todo em volta do rostinho esse pó marrom, porque o cabelo tá pra baixo, ok? Pra dar o movimento do desenho aqui. Então, nesse intervalo aqui, a gente passa esse pó aveludado. Vou passar um pouquinho no queixo também, tá? Bem pouquinho, nada muito marcado. E um pouquinho na testa, que é a sombra do cabelo pra testa, tá? Agora, eu vou pegar a minha canetinha. Vou fazer o círculo em volta do olho mais bem feitinho aqui. Vou puxar uns cílios. Deixa eu testar aqui. Vou puxar uns cíliozinhos de lado aqui. E vou fazer a boquinha dela. Deixa eu fazer com o pincel, porque a minha canetinha tá muito fininha, vocês não vão ver. O pincel tem medo de ficar grosso, mas vamos lá. Acho que tá ok. Olha lá, gente. Então, eu fiz o sombreado do cabelinho, o intervalo, né? Da separação da franja para o cabelo. E também fiz um sombreado do rosto pro cabelo, tá? Pra dar um movimento nesse desenho. O lacinho roxo, tá? Ou a faixa do chapéu, deixa eu pôr mais perto. Roxinha, tá? E a boquinha da nossa bruxinha, ok? Então, nós fizemos aqui na nossa live de hoje. Deixa eu separar, tirar essas coisas pra lá. Nós fizemos a abóbora primeiro, depois o Frankenstein, depois a múmia e depois a bruxinha, certo? Olha lá. Vou tirar ela daqui com cuidado, porque lembrando que a faixa do chapéu tá totalmente molhada, né?
Olha lá, gente. Deixa eu colocar até ela pra trás aqui pra não ficar movimentando muito ela. Olha a nossa abóbora. Deixa eu colocar aqui um... Dá pra ver muito, né? Preto, melhor, preto. Ó, a nossa bruxinha. A nossa abóbora. O nosso Frankensteinzinho aqui. E a nossa múmia, que também ainda está meio molhadinha. Deixa eu ver um jeito que a gente arrumar aqui para não estragar ninguém, gente. Aqui tá certo. Olha lá. Deixa eu colocar um negocinho embaixo do... Assim. Olha aí, gente. Nossa múmia. Nosso Frankenstein. Deixa eu trocar aqui por aqui. Não paro quieta, né? Sabe por que eu fico mexendo? Pra estragar, gente. Da hora que eu estragar a bolacha, aí eu sossego. Olha lá, gente. Nosso Frankenstein, nossa abóbora, nossa bruxinha e nossa múmia. Gente, a múmia é muito fácil, né? Vamos combinar. Se você quiser ela mais sombreadinha com marrom para parecer mais envelhecida, mais destruída, é só você vir com o pozinho aveludado marrom da Mix e fazer as sombras, que dela vai ficar mais realista aí, tá? Mas olha que gracinha o nosso Frankenstein, nossa abóbora. Gente, olha essa abóbora, como que fica legal, feita a secagem, do jeito que eu falei pra vocês, por etapas, tá? Então, assim, às vezes você vai ver bolachas, você fala assim, nossa, mas eu consigo vender uma bolacha nesse... Consegue, porque quem entende de bolacha, quem sabe o trabalho artesanal que é, tem um tempo de secagem grande, tem etapas, a gente pode fazer apliques com glacê real, a gente pode fazer apliques com pasta americana, tem todo um trabalho da secagem, do sombreado, são muitos detalhes. Para ficar, quanto mais bonita, mais elaborada, né, mais trabalho ela vai dar, e por isso que ela tem esse valor, por isso que quem compra essas bolachas sabe o valor que ela tem, tá bom? Me despeço aqui de vocês, qualquer dúvida, você que vai assistir essa live às vezes lá no gravado, ficar com alguma dúvida, você pode me chamar no direct, meu perfil é Ju Aleixo Oficial. Se você não me segue lá, só chegar lá no meu Instagram, me siga. E se você ficar com alguma dúvida, né, me manda lá no direct que a gente tenta te ajudar aí, tá bom? Lembrando que os cortadores, o glacê real, os corantes que a gente utilizou aqui, você encontra lá na Arco-Íris, tá bom? E principalmente também, né, que eu tô esquecendo, os saquinhos, tá? Lembra que eu falei do saquinho comprido? Lá tem vários tamanhos, várias espessuras. Eu gosto muito de trabalhar com o saquinho grossinho e compridinho, para amarrar melhor, tá bom? E lá tem um mostruário enorme, né, dessas embalagens aí. Bicos de confeitar também, se você quiser fazer um detalhe aqui diferente. Só chegar lá, o pessoal vai te atender com o maior carinho, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? Vou deixar a live salva aqui no perfil da Arco-Íris e vou pôr no descritivo do vídeo a receita da massinha da bolacha também, tá bom? Chama a criançada pra fazer com você e bora lá, mãos à obra, tá bom, gente? Boa noite pra todo mundo, fiquem bem e até a próxima live. Tchau!